Oi, pessoal! Sabe aquela pergunta que parece super simples, mas que na verdade abre uma porta para uma viagem incrível no tempo? A de hoje é exatamente assim. Quantas pessoas já viveram no planeta Terra desde o comecinho de tudo? A resposta, olha, pode mudar totalmente a nossa perspectiva sobre o nosso lugar na história. Vamos nessa? É isso aí. A pergunta central é essa. De toda a história da humanidade, quantos seres humanos já andaram por este planeta? Parece algo que a gente deveria saber a resposta, né? Mas, na verdade, é um mistério gigantesco, um verdadeiro quebra-cabeça que os historiadores tentam montar há muito tempo. Tá, mas como é que se chega a uma resposta para isso? Porque, vamos combinar, não é nada fácil. Na verdade, é um desafio enorme para os especialistas. É como se eles tivessem que literalmente contar os fantasmas da história. E o que deixa tudo tão complicado? Bom, para começar, o tempo. A gente está falando de um período de tempo imenso. A nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu há pelo menos 50 mil anos, mas alguns estudos falam em até 100 mil. Agora imagina só o trabalho. Tentar contar cada pessoa que viveu nesse tempo todo. É quase impossível. E o principal obstáculo é exatamente esse, a falta de registros. Pensa bem, durante a maior parte da história da humanidade não existia nada, nem censo, nem certidão de nascimento, nada disso. Como é que a gente conta pessoas que na prática não deixaram rastro documental? É muito, muito difícil. Mas, mesmo com todos esses desafios, os especialistas não jogaram a toalha. Pelo contrário, e aqui que a coisa começa a ficar fascinante de verdade, porque eles conseguiram sim chegar a uma estimativa. E os números? Ah, os números são de cair o queixo. Certo, mas como eles fizeram essa mágica? Bem, não é mágica, é quase um trabalho de detetive histórico. Eles pegam o que a gente sabe sobre quando o Homo sapiens surgiu e combinam isso com estimativas de quantas pessoas viviam em diferentes regiões do mundo em cada período da história. Claro, é uma aproximação, um cálculo estimado, mas, olha, é o mais perto da verdade que a gente consegue chegar. E o resultado dessa conta toda? Bom, vamos lá. A estimativa mais, digamos, conservadora aponta para 34 bilhões de pessoas. Isso mesmo, 34 bilhões. É um número que a gente mal consegue conceber, né? Mas calma que não para por aí, porque a estimativa mais alta é ainda mais absurda. 105 bilhões de pessoas. 105 bilhões. Essa diferença gigantesca entre o mínimo e o máximo só mostra uma coisa: como é difícil ter certeza absoluta sobre o nosso passado. Ok, os números são gigantescos, impressionantes, mas e daí? O que isso tudo significa pra gente hoje? Agora a gente vai colocar esses dados em perspectiva para entender de verdade qual é o nosso lugar nessa história toda. Dá uma olhada nesse gráfico. Se a gente pegar o número máximo, os 105 bilhões, a população que está viva hoje no planeta representa só uma pequena fração. É como se fôssemos uma gotinha d'água num oceano gigantesco que é a história da humanidade. A imensa maioria de todos os seres humanos que já existiram já se foi. E isso leva a gente a pensar, né? É como dizem por aí, nós estamos vivendo sobre os ombros de gigantes. Bilhões e bilhões de ancestrais que vieram antes, que viveram, amaram, lutaram e que de alguma forma construíram o mundo que a gente herdou. Então, no fim das contas, fica uma última reflexão. Se a longa história da humanidade fosse um livro gigantesco com 105 bilhões de personagens, que fração minúscula dessa história nós somos? E mais importante, o que a gente está escrevendo na nossa pequena página? Fica aí o pensamento.